A festa de Hanukkah marca a vitória milagrosa do povo judeu contra seus opressores, o Império Greco-Sírio. Naquela época, os gregos conquistaram uma grande parte da Europa e do Oriente Médio, incluindo a terra de Israel, a Terra Santa. Eles queriam que o povo de Israel adotassem os seus costumes helenísticos com vários tipos de idolatria e deixassem de lado a sua religião original, a religião judaica com toda a sua pureza. Conforme o dito dos nossos sábios, eles impurificaram o templo sagrado. Dentro do templo colocaram ídolos, imagens, colocaram dentro do povo ideologia contra a nossa religião, contra a nossa fé e impurificaram, como dizem nossos sábios, todos os azeites. Nós sabemos que no templo sagrado, diariamente era acesa a menorá, o candelabro de 7 braços, com azeite que tinha que ser um azeite puro, sem nenhum tipo de impureza, não somente física, mas nenhuma impureza espiritual, totalmente cuidado desde o momento da moenda até o momento da preparação dele final e entrega ao templo sagrado, com o lacre do sumo sacerdote que atestava a pureza espiritual do azeite. Os gregos fizeram questão de impurificar o azeite. Porque eles impurificavam o azeite? Porque o azeite simboliza a sabedoria. Eles queriam impurificar a sabedoria judaica, a Torá judaica. Um grande milagre aconteceu. Uma pequena família, os Hashmonaim, que é a família dos sumos sacerdotes, com um exército muito fraco e com um contingente muito baixo, conseguiram sair vitoriosos numa batalha contra o grande império grego e reconquistaram a terra de Israel. No momento que eles entraram no templo para purificar o templo, eles não encontraram nenhum potinho de azeite suficiente para acender a menorá, que ainda tinha o certificado de pureza do sumo sacerdote. Depois de muito procurar, encontraram um único pote dentro do templo que ele tinha o suficiente para acender as velas da menorá por uma noite. Mas havia um problema. Para fabricar um novo azeite, para que ele realmente fosse conforme os diretrizes da lei judaica, iria demorar mais do que uma semana. Então, milagrosamente, aquele azeite que duraria apenas uma noite, durou durante 8 dias e 8 noites. Foi o maior milagre de Hanukkah. Dessa forma, o milagre de Hanukkah é dividido em 2 partes. A vitória milagrosa de uma pequena família contra o grande império grego e, número 2, o acendimento milagroso da menorá, que ao invés de uma noite, durou 8 noites. Nossos sábios marcaram essa data de Hanukkah, que ocorreu a vitória no dia 25 de Kislev, como 8 dias festivos, nos quais acendemos a cada noite velinhas na Hanukkah. Cada noite devemos acrescentar em santidade, acrescentar em luz. Na primeira noite de Hanukkah, que é dia 25 à noite, quando ocorreu o primeiro acendimento da menorá, nós acendemos uma única velinha. Na segunda noite, nós acrescentamos mais uma e acendemos 2 velinhas. E assim por diante, até que na 8ª noite acendemos 8 velas de Hanukkah. Além das velas de Hanukkah, diariamente nós colocamos do lado da menorá de Hanukkah um shamash, uma vela de cera, que ela serve para acender as demais velas. Apesar que todos os tipos de velas são kasher para o acendimento das velas de Hanukkah, no entanto, aqueles que costumam embelezar a mitzvah usam azeite de oliva com um pavio de algodão para que seja exatamente igual ao templo sagrado. Essas velas de Hanukkah devem ser acesas diariamente após o pôr do sol e elas devem brilhar até pelo menos 30 minutos após o total anoitecer. Um total de 50 minutos pelo menos acesas essas velinhas para lembrar o milagre de Hanukkah. Existe uma bênção especial que se faz no acendimento dessas velinhas. Na primeira noite fazemos 3 bênçãos, Asher Kiddushanu b'mitzvotav etzivanu le'adlik ner Hanukkah, que Deus nos ordenou e nos deu o mérito de cumprir essa mitzvah de acendimento da Hanukkah. Segunda brachá é She'asa nisim lavoteinu bayamim ahem bizman hazeh, que Deus fez milagres para os nossos antepassados nesses dias, nessa época. A terceira brachá, a terceira bênção, só recitamos na primeira noite ou na primeira vez que essas velas são acesas, que é a bênção de She'echianu ve'kimanu ve'igianu bizman hazeh, que Deus nos deu vida, nos deu existência e nos deu força para chegarmos até o dia de hoje, quando podemos cumprir essa mitzvah. Em cada casa judaica existe um costume
que cada homem da casa acende a sua própria Hanukkah. Em outros lares tem o costume de se acende uma única Hanukkah para todos os moradores do lar. Cada um deve seguir o costume de sua família. Uma casa onde só tem mulheres, uma mulher acende para todas as outras que respondem amém e participam do acendimento das velas. A mesma coisa acontece em escolas onde só tem mulheres. Essa menorá deve ser colocada de preferência do lado esquerdo da porta, ou seja, no lado direito da porta nós fixamos no umbral uma mezuzá. No lado oposto deve ser colocado a Hanukkah ou a menorá de Hanukkah. Os sábios dizem para que quando a pessoa passe pela porta, ele está passando entre duas mitzvot. Deveria ser acesa as velas de Hanukkah na porta que dá para a propriedade pública, ou seja, a porta principal da rua. No prédio deveria ser aceso embaixo, na entrada do prédio, na porta que dá para a rua. Cada um que tem uma casa deveria colocar a menorá na parte de fora da casa, no lado esquerdo da entrada da porta. Porém, atualmente o costume é acender dentro dos lares, não no lado da rua. Para divulgar o milagre também para os passantes, para aqueles que passam na rua, o Rebbe instituiu colocar vários candelabros de Hanukkah grandes em lugares públicos, em praças públicas, em shopping centers, em lugares onde o grande público pode participar. Isso é chamado Pirsumei Nissa, a divulgação do milagre, porque realmente é uma mitzvah divulgar o milagre de Hanukkah. Uma pessoa que vai viajar, não vai estar em casa na noite de Hanukkah, ele não pode cumprir essa mitzvah naquela noite, se não vai estar em casa, não vai estar no horário correto para o acendimento. Se ele chega em casa ainda naquela mesma noite, antes do amanhecer, mesmo que já está bem tarde, já passou até da meia-noite, ela pode acender as velas de Hanukkah enquanto é noite com as devidas brachot. No entanto, o correto é que na hora do acendimento das velas, mais pessoas estejam presentes para assistir essa mitzvah. E por isso, se ele chega tarde em casa e tem pessoas na sua casa dormindo, de preferência deve acordá-los para que ele possa cumprir essa mitzvah da melhor forma possível, acendendo essa vela perante outras pessoas para divulgar o milagre. Existem outras leis relacionadas com a festa, com a data de Hanukkah. Diariamente nós fazemos uma oração de louvor a Deus pelo milagre, que é o Halel, a leitura do Halel, que são os salmos, entre os capítulos 113 e 118 dos salmos, com as devidas bênçãos antes e depois, de preferência rezar no minyan na sinagoga. Também uma leitura da Torá é feita especial nessa data, que lembra a inauguração do templo sagrado, que já que em Hanukkah aconteceu também a reinauguração do templo, quando purificaram o templo, assim também fazemos durante 8 dias a leitura da inauguração do primeiro santuário no deserto. Além disso, diariamente em todas as orações e também na hora da bênção do Birkat Hamazon, nós acrescentamos uma prece especial agradecendo para Deus os milagres da vitória da guerra, o trecho chamado Al-Hanissim. Outros costumes nós temos na festa de Hanukkah: comemos alimentos ricos em óleo, lembrando o milagre do azeite, e bolinhos de batata, que são chamados de latkes, e sonhos são sufganiot, ou em Yiddish ponchkas, isso tudo em lembrança ao milagre do azeite. Também é um costume brincar com um peãozinho chamado Sevivon, que são gravadas as letrinhas Nun Gimel Reishin, que são os acrósticos das palavras Nez Gadol Hayasham, um grande milagre aconteceu lá, que foi na época do templo. Interessante que o valor numérico dessas 4 letrinhas é exatamente o valor da palavra Mashiach. Nós acreditamos que pelo mérito do cumprimento dessa mitzvah de Hanukkah, pelo mérito de lembrarmos a inauguração do templo naquela época, Deus muito em breve nos reinaugurar o terceiro templo e nos trará Mashiach, e aí comemoraremos de uma forma digna o acendimento diário da menorá no templo sagrado pelo sumo sacerdote, e lembraremos o mérito da mitzvah de Hanukkah que fizemos em todas as gerações, e sempre lembramos a menorá será para nós uma recompensa ver o templo reconstruído e a menorá novamente reacesa, e seja muito em breve para todos nós.